Muito bem, esse é o assunto desse vídeo. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Está mais do que no tempo de você fazer um autoexame para confirmar se já é filho ou filha de Deus ou ainda é criatura dele. Está na hora da gente saber disso, porque no arrebatamento só vão subir os filhos de Deus. Quem não tiver alcançado esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento e essa prática, não vai subir no arrebatamento. Para que esse autoexame que nós vamos fazer agora seja preciso, ele vai ser feito pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Amém? Então vamos em frente. Nós vamos ver 10 versículos. 10 versículos nós vamos ver. Então vamos ao primeiro. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Primeiro versículo, os pacificadores. O que diz lá Jesus em Mateus 5, versículo 9? Sermão da montanha, pregado no Monte das Oliveiras. Milhares de pessoas sentadas ouvindo Jesus falar. E não tem nada melhor do que quando a gente para ouvir Jesus falar. Ele vai apenas usar a minha voz, mas é ele que falou. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí vem a reflexão. Onde você chega, onde você se estabelece, a paz é restaurada? Ou a paz continua a existir? Ou quando você chega, o ambiente fica transtornado? Começa atrito, começa discussão. Ei, está na hora de você entender isso. Você que está vendo, assistindo esse vídeo, e entendendo e discernindo a palavra de Jesus, você é um pacificador. Você, minha irmã, é uma pacificadora. Onde você chega a paz de Cristo, chega a tranquilidade, o ambiente fica bom, fica agradável. Amém? Vamos ao segundo versículo. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os que creram em Jesus. Está lá em João, apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. O que o nosso irmão João fala? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem dá o direito de termos esse nome, esse título, filhos de Deus, é o próprio Deus. A quem o recebeu, Jesus Cristo, a quem recebeu Jesus Cristo, e aos que creram no seu nome, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Antes, você é um filho de Deus, antes de você nascer pela vontade do teu pai e da tua mãe, você nasceu no pensamento de Deus. Deus te criou primeiro no pensamento dele. Vou criar alguém assim, e criou você. Ô glórias! Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O que é que Paulo ensina para a gente? Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 3,16, para você entender esse versículo. Ele pode habitar em seu corpo. 1 Coríntios 3,16. O que ele fala lá? Ele diz assim: vocês não sabem, está dizendo para a igreja de Coríntios,
e para todos os cristãos há quase 2000 anos. Ele está dizendo assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário de Deus e que o Espírito Santo habita dentro do corpo de vocês? Vocês não sabem disso? Não é? Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, você ouve o que ele te diz, ele recorda a palavra na tua mente, né? E aí você vai se deixando guiar por ele. Ele é que está no controle de tudo. E quem entende isso e é guiado pelo Espírito Santo, essa é um filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Vamos em frente. Quem são os verdadeiros filhos de Deus que vão subir no arrebatamento? Aleluia! Aqueles que o Espírito Santo testifica em seus espíritos. Romanos 8,16. O apóstolo Paulo viveu isso e por isso ele se transformou num grande mestre nesse assunto. O próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Precisamos buscar sempre ter comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Você lembra? 1 Coríntios 3,16. Se ele habita dentro de nós e nós temos comunhão com Ele, deixamos Ele nos orientar, ouvimos a voz dEle, ouvimos o conselho dEle, né? Ele fala conosco: olha, você é filho de Deus. Você tem me alegrado, tem alegrado a Jesus Cristo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então, se o Espírito Santo habita o teu corpo e tem sido o teu orientador, e tem testificado que você é um filho de Deus, tem dito isso para você, então procure conversar com Ele. Conversa com quem está dentro de você. Nunca me ensinaram isso, pastor. Então, estou ensinando agora. Eu estou fazendo isso. Se o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você que está assistindo esse vídeo, conversa com Ele, em nome de Jesus. Diga para Ele: Espírito Santo, estou passando um perrengue, estou passando uma dificuldade, está tão difícil, em nome de Jesus, eu sei que Tu estás dentro de mim, me ouvindo, em nome de Jesus, me ajuda, Espírito Santo, me leva a essa vitória, em nome de Jesus. Oh, glórias! Oh, intimidade! Não existe intimidade maior do que essa. O Espírito Santo está dentro de você e você pode conversar com Ele e Ele te responde. Oh, glórias! Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os filhos da promessa que foi feita a Abraão, o pai da fé. Romanos 9,8, Paulo continua nos ensinando: não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: eu farei de você uma nação incontável como os grãos de areia, e nações surgirão de você. A igreja surgiu da fé de Abraão. Abraão acreditou. O povo de Israel nasceu dele. Não é? A igreja nasceu dentro do povo de Israel. O maior povo descendente de Abraão somos nós, a igreja. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. O evangelho, o cristianismo nasceu dentro dos judeus, no seio dos judeus. Promessa feita a Abraão. Nós, a igreja, somos considerados descendência de Abraão. Nós somos os filhos de Deus. O povo de Israel também são filhos de Deus, mas não aceitaram Jesus. Ainda o vão aceitar quando ele voltar para o milênio. Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí, finalmente, o judeu vai aceitar a Jesus Cristo. Está chegando a hora disso. Quem são os verdadeiros filhos de Deus?
aqueles que têm fé em Jesus. Apóstolo Paulo, nosso grande mestre, aprendeu tudo isso com Jesus. Por isso nós imitamos, ouvimos o apóstolo Paulo, porque ele ouviu a Jesus, ele é imitador de Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé, convicção inabalável de que Cristo é o Filho de Deus. Cristo morreu na cruz, o sangue que ele derramou me lavou de todo o pecado. Eu estou salvo, no arrebatamento eu vou subir. Oh, glórias! Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os que são puros, irrepreensíveis e inculpáveis. Aqueles que se purificam pela palavra de Deus. Aqueles que ninguém consegue repreender, porque não tem erros. Tem a palavra de Deus orientando, tem o Espírito Santo no controle, então não erra. Quem tem o Espírito Santo no controle e pergunta a ele antes, e ouve a ele antes de fazer qualquer coisa, não erra. E se torna inculpável. Ninguém consegue repreender nem botar a culpa sobre quem tem o Espírito Santo dentro de si e o coloca no controle de tudo. Filipenses 2,15, o professor Paulo: vocês devem tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos quase 2000 anos depois. A palavra dele é viva, porque vem de Deus. É como se ele estivesse hoje vivendo os nossos dias. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, no meio de políticos corrompidos, de juízes corrompidos, tem exceções, de ministros corrompidos, de polícia corrompida, de todo mundo corrompido e todos depravados, amantes do dinheiro, seguidores de mamonas e depravados, seguidores, adoradores de mamão, adoram o dinheiro, se corrompem pelo dinheiro, são compráveis, são vendíveis por causa do dinheiro, são depravados, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia está dizendo, nós somos como estrelas no universo, que brilham à luz de Cristo. A luz de Cristo que nós temos brilha através de nós, no meio dessa corrupção toda. Está chegando a hora do nosso arrebatamento. Fiquem firmes. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que o mundo não conhece. Apóstolo João agora, na sua primeira carta, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O que de fato somos, filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quantos que buscaram a fama do mundo que não conhece a Deus, do mundo que está longe de Deus, e morreram por overdose. Quantos levitas, podemos aqui nos lembrar de alguns. Elvis Presley cantava na Igreja Batista em Memphis, Estados Unidos, um vozeirão daquele, adorava e louvava o Senhor. Chegou o homem da mala lá, levou ele. Alguns anos depois, com 46 anos de idade, morreu de overdose. A pessoa tem que botar tóxico para dentro para poder aguentar a pressão do mundo e a exigência que o mundo faz. Você está cansado e não pode descansar porque tem show, e um atrás do outro, e você tem que parar, tem que dormir, e aí funciona na base do tóxico, na base da bolinha. Elvis Presley
morreu por overdose. Whitney Houston morreu de overdose numa banheira, apagou com overdose e morreu afogada na banheira. Uma mulher que cantava com um vozeirão daquele, evangélica, batista. Meu Deus, estão querendo a fama do mundo. E o mundo não nos conhece. A gente tem que ser igual ao mundo para o mundo nos conhecer. E nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de Cristo. Michael Jackson morreu de tanto remédio que tomou, de tão dopado que ficou. Morreu. Quantos e quantos e quantos têm morrido? Dinho dos Mamonas Assassinas. Olha o nome. Engraçado, né? Levou um monte de crianças ao delírio. Que coisa bacana. As crianças estão alegres com eles. Mamonas. E aí você pensa que mamonas é aquele vegetal, é plural daquele vegetal. Mamona é aquele vegetal que a gente faz óleo combustível para automóveis, né? É uma coisa sem maldade, né? Não tem problema nenhum. Mamonas assassinas. Ah, assassinas. Isso aí é brincadeira, não tem nada a ver. As crianças estão felizes. Mamonas, gente. Mamonas é o título que o seguidor de Mamon recebe. São os mamonas, os que seguem Mamon. E Mamon, quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. O poder está no dinheiro. O poder não está em Deus, o poder está no dinheiro. Dinho, da Assembleia de Deus em São Paulo, teve com o pastor dele um dia antes de morrer naquele acidente aéreo, e disse: pastor, agora não, daqui a algum tempo eu volto. Agora não, agora eu estou curtindo, estou ganhando dinheiro, mais velho, mais à frente eu volto. Teve uma chance de voltar, não voltou. Não é? Ele disse ao pastor: eu volto depois. Ele voltou, estava em cima de uma mesa, apenas o tronco dele, sem a cabeça, sem os braços, sem as pernas, naquele acidente de aéreo. O primo tinha o dom que ele tinha. O Dinho mais apurado ainda. O Dinho não sabia nenhum instrumento musical, mas tocava todos eles. Deus deu a ele o dom para usar na obra dele, no reino dele. Mas o primo, que tinha também esse dom, saiu pelo mundo, começou a ganhar dinheiro e chegou para ele e disse: Dinho, você vai continuar tocando na igreja sem ganhar um tostão, cara? Sai dessa, pula fora. E o Dinho pulou, abandonou, começou a tocar, a ganhar dinheiro, a envolver as crianças no mundo dele. As crianças estavam endoidecidas com o movimento dele, até que Deus disse: chega, acabou. E quando Deus diz chega, acabou, acaba. Quantos que se esqueceram de Deus e foram para o mundo, serem famosos no mundo, e receberam o pagamento que o mundo dá. E muitos botam a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus deu o livre-arbítrio. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que são semelhantes a Cristo. O apóstolo João continua na sua carta: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando Jesus se manifestar, voltando nas nuvens, no arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes a ele e subiremos na direção dele. Nossos corpos serão transformados
para nós podermos subir, nós subiremos, isso está descrito em 1 Tessalonicenses 4, chegaremos aonde ele está nas nuvens e o veremos como ele é. E dali iremos para as bodas do Cordeiro. Ô glória! Esse dia está chegando. Procure ser filho de Deus, filha de Deus, porque quem for criatura não vai subir. 10º versículo e último. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aqueles que praticam a justiça e amam seus irmãos. João continua falando, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão não procede de Deus. Quem não pratica a justiça é filho do diabo. Quem não ama o seu irmão é filho do diabo. Quero dar um destaque aqui para ser justo com um homem que está praticando justiça. Um homem que é evangélico, um homem que é seguidor de Cristo, é praticante do Evangelho lá em Curitiba, né? Ele está praticando a justiça, porque a justiça procede de Deus. Sérgio Moro, juiz, homem evangélico, íntegro, está praticando a justiça porque ele ama o povo brasileiro, ele ama os irmãos dele. Ele ama, ele tem a informação, ele tem a palavra de Deus dentro dele, ele tem o Espírito Santo dentro dele, e o Espírito Santo o impulsiona a praticar a justiça, e ele não abre mão da justiça. E Satanás está fazendo de tudo para parar Sérgio Moro, mas não vai conseguir. E se conseguir parar o Sérgio Moro, vem outro, Deus levanta outro, não adianta. Nós vamos vencer. Então, finalizo dizendo o seguinte: procure ser filho de Deus. Aí você tem 10 versículos que orientam você. Assista de novo esse vídeo. Pegue um papel, resume os versículos, vai na Bíblia depois, estuda mais, mergulha mais, deixa o Espírito Santo acrescentar muito mais do que eu coloquei nesse vídeo. Viva a vida de um filho, de uma filha de Deus e suba no arrebatamento. Você que está assistindo esse filme, eu dou um até logo, porque logo estaremos juntos no arrebatamento. Faltam 3 anos e 4 meses aproximadamente. Chegaremos lá. Até logo, irmãos e irmãs em Cristo. Um grande abraço fraternal. O fruto do Espírito Santo sempre praticado. Em nome de Jesus. Amém.